Você já se perguntou por que os homens de hoje parecem tão frágeis, indecisos e perdidos? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Nós estamos colhendo os frutos de escolhas feitas há gerações. Neste vídeo, você vai entender onde o homem se perdeu e o que a Bíblia revela sobre como recuperar a verdadeira masculinidade. John Wesley disse: "O que um pai tolera em sua geração, os filhos irão abraçar na próxima." Vivemos hoje em meio a uma geração de homens frágeis, emocionalmente instáveis, espiritualmente apáticos e incapazes de assumir responsabilidade. Mas essa fraqueza não surgiu do nada. Ela é fruto de gerações de concessões silenciosas, de pais ausentes, de líderes omissos e de um mundo que tem trocado a verdade por conveniência. A Bíblia nos mostra, desde Gênesis, o papel do homem como líder, protetor, provedor e sacerdote. Deus criou o homem com um propósito claro: cultivar, guardar, liderar e representar a sua autoridade na criação. Mas a queda do homem no Éden começou com omissão. Adão estava ao lado de Eva quando ela foi enganada pela serpente e não fez nada. A primeira fraqueza masculina registrada na história foi o silêncio diante do erro. A partir dali, esse padrão se repetiu em diversas gerações. Homens como Eli, sacerdote, que viu os filhos desonrarem a Deus e não os repreendeu. Homens como Salomão, que permitiu que mulheres estrangeiras o levassem à idolatria por fraqueza emocional. Homens como Sansão, que trocou seu chamado por prazer imediato. Na história mais recente vimos a revolução sexual dos anos 60, que começou a destruir o valor da família. O avanço do feminismo radical, que não buscou igualdade, mas sim a desconstrução do papel do homem. A mídia e a educação promovendo a passividade masculina, dizendo que masculinidade é tóxica. A ausência paterna aumentando em escala global. No Brasil, segundo o IBGE, mais de 5,5 milhões de crianças crescem sem o nome do pai na certidão. Homens começaram a se conformar com um modelo fraco, distorcido e moldado pelo mundo, não pela palavra. Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. A busca por aprovação social fez muitos homens abandonarem seus princípios. Passaram a se omitir, se calar, evitar conflito, amar mais a paz do que a verdade e assim perderam sua força. 1 aos Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. O estoicismo, em sua essência, buscava moldar homens fortes, centrados, disciplinados. Mas sem Deus, isso se torna apenas autocontrole vazio. O cristianismo, por outro lado, não apenas aponta o problema, mas oferece solução. Em Cristo, o homem encontra um modelo perfeito de masculinidade, Jesus Cristo. Direção pelo Espírito Santo, perdão por seus erros e força para recomeçar. Efésios 6, verso 10. Sejam fortalecidos no Senhor e no seu forte poder. As gerações anteriores plantaram as sementes do que estamos colhendo hoje. John Wesley nos alertou sobre isso. A fraqueza dos pais será a ruína dos filhos. No passado, os homens eram forjados na dor, no trabalho duro, na guerra e na responsabilidade. Ser homem significava liderar, prover, proteger, ensinar. Mas algo começou a ruir com a ideia de que masculinidade é tóxica, que liderança é opressão, que autoridade é abuso. A revolução cultural dos anos 60, o surgimento do feminismo radical, a destruição dos lares, o abandono dos princípios cristãos, tudo isso contribuiu para a criação de homens passivos, quebrados, frágeis, espiritualmente e emocionalmente. Cada um fazia o que lhe parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 17, 6. Sem padrão, sem liderança, sem temor a Deus, o homem se torna uma sombra do que deveria ser. Enquanto o estoicismo sempre ensinou que a virtude é o verdadeiro valor do homem, o cristianismo vai além. Mostra que a virtude vem do temor do Senhor. Ser um homem de verdade não é sobre machismo ou força bruta. É sobre domínio próprio, coragem,
responsabilidade, verdade e fé. Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Josué, capítulo 1, verso 9. Vejamos alguns exemplos práticos. A ausência do pai em casa, a demonização da autoridade masculina, a cultura que celebra homens fracos e zomba de homens fortes, a educação que reprime a natureza masculina e incentiva a indecisão. Tudo isso está formando homens confusos, sem identidade, sem propósito, sem força. O justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Provérbios 20, verso 7. A boa notícia é que ainda há tempo, mas o resgate da masculinidade começa pelo arrependimento. Arrependimento de uma geração que abandonou a verdade, que escolheu o conforto em vez da responsabilidade, que permitiu que ideologias moldassem seus filhos em vez de moldá-los segundo a palavra. E você? Vai repetir os erros das gerações passadas ou vai ser o ponto de ruptura? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, versículo 2. Chegamos ao ponto em que muitos olham ao redor e se perguntam: existe esperança para o homem moderno? A resposta é sim, mas essa esperança não está nas filosofias humanas, nem em coaches motivacionais, nem em movimentos de masculinidade artificial. A restauração começa no arrependimento individual e no retorno a Cristo. O homem só encontra seu papel verdadeiro quando se reconecta ao seu Criador. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. 1 João 2, versículo 13. O homem de verdade teme a Deus. É servo em sua casa. É forte na fé. Ama com verdade e corrige com justiça. Trabalha com excelência e fala com integridade. Não precisamos de homens mais sensíveis. Precisamos de homens espiritualmente despertos, que amem a verdade mais do que o conforto, que enfrentem a cultura mesmo que isso custe o cancelamento. O estoico busca autodomínio, mas o cristão sabe que o verdadeiro domínio vem do Espírito Santo. O estoico suporta a dor. O cristão dá sentido à dor. O estoico suporta o destino. O cristão se curva ao propósito de Deus. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, verso 58. Homem, você não nasceu para ser passivo. Você foi chamado para liderar, amar, servir e lutar, não com armas do mundo, mas com a verdade de Deus. Se queremos uma nova geração de homens íntegros, corajosos e cheios de propósito, precisamos começar agora. Em casa, no trabalho, na igreja, no secreto. A masculinidade bíblica não está em extinção, ela está sendo despertada. Se este vídeo falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novos episódios e compartilhe com um amigo que precisa ouvir isso. Deixe nos comentários: quero ser um homem segundo o coração de Deus. Se você topa esse desafio.